Oi pessoal, hoje nós vamos dar sequência à série Para Entender e o livro escolhido hoje foi Esaú e Jacó de Machado de Assis. Canal Trolendo apresenta Para Entender. Esaú e Jacó é um romance de 1904 e está inserido na estética realista. Vamos começar pela advertência, que é a abertura do livro. Na advertência nós vemos que os escritos, a história que vai ser contada, foi encontrado nos manuscritos do conselheiro Aires. Então, esse narrador, ele se apropria das histórias de Aires e cria um narrador onisciente. Então, a partir das memórias de Aires é construída a história Esaú e Jacó. O Aires, portanto, ele não chega a ser um narrador. Ele é quem dá a ideia, o enredo para a história. O Aires é um personagem e ele aparece muitas vezes mais do que os próprios protagonistas, Pedro e Paulo. O romance para a crítica literária é considerado uma grande alegoria do Brasil no século XIX, no momento de transição entre a monarquia e a república. Pedro, ele vai representar a faceta mais conservadora, ou seja, ele apoiava a monarquia. E Paulo representa o lado republicano, o lado mais liberal. No entanto, Machado de Assis ele engendra um discurso que, mesmo os gêmeos sendo parecidos e com posicionamentos políticos diferentes, seria uma metáfora do Brasil. Ou seja, mesmo com discursos diferentes, a prática política seria a mesma. A obra de Machado de Assis, Esaú e Jacó, é uma obra intertextual a partir do título. O título Esaú e Jacó remonta aos personagens bíblicos Esaú e Jacó, filhos de Rebeca. E Rebeca tinha uma predileção por o seu filho Jacó. Os nomes das personagens são Pedro e Paulo. Pedro é uma referência ao apóstolo São Pedro, o lado conservador da tradição bíblica, e Paulo ao lado mais liberal do apóstolo São Paulo. Tanto Pedro quanto Paulo, com seus posicionamentos políticos diversos, vão mostrar uma certa mudança no decorrer da obra, principalmente a partir da proclamação da República. O que se esperaria de Pedro, o monarquista? Que ele fosse um crítico do novo governo. E se esperaria que Paulo, o liberal, ele apoiasse a República. Mas a gente vê que não é isso que acontece. Pedro, ele vai se amoldar a essa nova forma de governo e Paulo continuará sendo um crítico. Então a gente vai defini-los como Pedro, o situacionista, e Paulo como um oposicionista ao governo. O conselheiro Aires é um importante personagem na narrativa de Esaú e Jacó. Ele representa a elite brasileira. Machado então utiliza o conselheiro Aires como essa representação dessa elite. Como essa elite é visualizada dentro da narrativa de Esaú e Jacó. É uma elite que não se posiciona, é uma elite interesseira e que não expõe a sua opinião para não perder certas oportunidades. Então é assim que o conselheiro Aires age durante toda a narrativa. Ele não se posiciona a favor de Pedro, nem se posiciona a favor de Paulo. E aí a grande crítica que Machado, então, faz acerca dessa elite que tem medo de se posicionar politicamente e perder vantagens. É interessante nós nos atentarmos para o capítulo 62 e 63 do livro, que vai tratar sobre o personagem Custódio e uma tabuleta. O Custódio tem uma confeitaria que se chama Confeitaria do Império. Machado de Assis, nesses dois capítulos, de uma forma irônica e por vezes bem-humorada, vai questionar então os interesses particulares em prol, ou contrapondo-se, melhor dizendo, ao posicionamento político. Então ele fica pensando em mudar o nome de confeitaria do Império para um outro nome. Ou seja, os interesses pessoais estão bem acima do posicionamento político. Esaú e Jacó, como já foi dito, escrito em 1904, é o penúltimo romance de Machado de Assis. E esse romance, ele apresenta
facetas muito importantes do realismo machadiano, principalmente o foco em uma classe burguesa. O realismo ele tem predileção por focar, por contar histórias dessa elite, dessa burguesia. Além disso, outra característica machadiana da obra é o uso de intertextualidade. Além da Bíblia, Machado faz menção, por exemplo, à Divina Comédia de Dante. Ele faz menção a nomes ligados à mitologia. Então, a intertextualidade, como nós sabemos, é uma forte característica de toda a obra machadiana. Além disso, nós não podemos deixar de citar os famosos triângulos amorosos criados por Machado de Assis, haja vista em Dom Casmurro, Bentinho, Capitu e Escobar, em Memórias Póstumas de Brás Cubas, Virgília, Lobo Neves e Brás. E no romance Esaú e Jacó nós também temos o triângulo amoroso formado por Flora e pelos dois irmãos Pedro e Paulo, que amam Flora. Então, novamente, o triângulo amoroso é colocado na obra. Temos também a crítica social bastante forte, principalmente a essência versus a aparência, a preocupação dessa elite em manter as aparências, muitas vezes dissimulando os seus comportamentos para levar vantagem. A obra, portanto, é um importante exemplo do realismo machadiano do século XIX.